Pessoal, boa noite. Está começada a gravação para orientações sobre a realização da atividade 3 do TCC 2/2. Tá bom? Vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a falar. Pronto? Está compartilhada. Quem não estiver enxergando a minha tela, por favor, avise. Eu já vou mostrar aqui, eu já estou dentro da atividade 3, tá? Eu acessei o curso de Engenharia Civil, mas isso é igual para todos, tá? Que eu também tô com o pessoal da Engenharia juntos. Quem não é da Engenharia, não se preocupe que tá a mesma orientação. Tá aqui, ó, atividade 3, né? Você tem atividade, diferente do TCC 1, vocês têm atividade de defesa ainda, né? Para postar, que vai abrir já no prazo ali, abre dia 20 desse mês. No último dia da postagem da atividade 3 é o dia que abre para atividade de defesa, porque tem gente que envia, já enviou, já recebeu feedback, já fez a correção, já está tudo certo na atividade 3. Então, dia 20 é só salvar em PDF o arquivo Word e postar. Salvar em PDF, não esqueçam, PDF. Então, olha lá. Atividade 3. Nesta atividade é obrigatória a apresentação dos conteúdos desenvolvidos e já avaliados nas atividades 1 e 2. O que isso quer dizer? Eu ampliei demais? Não, tá bom. Isso quer dizer que tudo que vocês fizeram na atividade 1 e na atividade 2 e já foi corrigido, já foi devolvido para o tutor, pode ser corrigido de novo. O tutor pode achar erro. Agora, mas é lá na atividade 1 ele já corrigiu. Sim, ele poderá encontrar ainda problemas. E aí eu já vi bastante aluno reclamando, mas isso está previsto, inclusive está escrito aqui. Além disso, você deverá apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais, né? E também os textuais. Mas eu não sei o que é isso. Manual, tá aqui, ó, manual do TCC 2. Página 7, tá aqui, ó, página 7. Então, lá diz, ó, elementos pré-textuais. São elementos pré-textuais. Capa, folha de rosto, a capa já tem que estar pronta. A folha de rosto também já tem que estar pronta. Lá desde o começo, né? Dedicatória, só se vocês quiserem, ela não é obrigatória. Lista de tabelas, só se vocês tiverem tabelas no TCC. Se não tiver, não precisa ter essa lista. Sumário é obrigatório, já tem que estar arrumado, e o resumo, tá? O resumo eu vou já comentar sobre ele. Isso compõe os elementos pré-textuais. Elementos textuais são a introdução, que vocês já acabaram de fazer, o desenvolvimento, ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E a conclusão, né? A introdução vocês já fizeram faz tempo, desculpa, eu estou confundindo com o TCC 1. A conclusão são as considerações finais que eu vou já falar sobre ela, isso é a atividade 3. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Que na realidade eu não terminei de ler aqui, só um pouquinho. É nesta atividade que você desenvolverá as considerações finais, que é o que ele chama de conclusão lá no manual. Refletindo acerca dos objetivos propostos para o trabalho e se atingi-los. Beleza, vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Elementos pós-textuais são as referências, os anexos, se tiverem, não é obrigatório, e apêndices, se tiverem, também. Em geral, não tem, vejo que os alunos não colocam. Então, as referências. Então, tá bom. Ó, considerações finais, então, é a parte nova dessa atividade, né, da atividade 3. Então, vamos ver o que são as considerações finais. Está aqui, pintei em verde para destacar, mas como é só o texto que tem, diz o seguinte: as considerações finais devem levar à reflexão dos leitores quanto aos objetivos propostos para o seu trabalho. Imagina quem vai ler o seu TCC, né? E aí você tem que fazer com que esse leitor faça uma reflexão acerca do que ele leu. Saber se os mesmos foram alcançados, ou seja, os objetivos foram alcançados, então você tem que escrever algo que faça com que o leitor reflita. Vou já comentar a respeito. E caso o tenha sido, explique o porquê de não ter sido. E caso tenha sido. Caso não o tenha sido. Tá. Explique o porquê de não ter sido possível. Então, também vamos comentar. Deve se escrever de forma sintética, ou seja, não deve ficar enrolando.
tá? É direto, é objetivo. De forma clara, de forma ordenada, os principais pontos abordados ao longo do trabalho. Você deve ficar atento para não apresentar ativos. Então, não é legal aqui, na realidade, isso é uma ordem, não pode. Ah, o custo disso é melhor que o custo daquilo. O que mais? Em média, número de pacientes atendidos, assim, assim, assado, pessoal da saúde, né? Não pode isso, tá? Não pode. Muito menos dados novos. Nada de novidade aqui, tá? Tudo tem que estar relacionado com o que vocês já produziram. Muito menos dados novos que não foram discutidos ao longo dos capítulos. Neste item, ou seja, nas considerações finais, você deve indicar a proposta de futuros trabalhos. Você pode, né, na realidade, você pode dizer, eu vou já comentar. Deixa eu terminar o texto, aí eu volto aqui para a gente refletir sobre cada frase aqui. Faça pelo menos 3 parágrafos. Então, 3 parágrafos ou 4. Eu sugiro 4, já vou explicar por quê. Não faça parágrafos com menos de 4 linhas. Então, tem que ser 4 linhas ou mais cada parágrafo. Concluindo o seu trabalho, de cada parágrafo falando de um capítulo. Por isso que eu vou falar que são 4 parágrafos. Não coloque referência neste item. Não pode colocar referências nem citações também. Vamos lá. Então, assim, 4 parágrafos. Por que eu sugiro que vocês falem de 4 parágrafos? Primeiro parágrafo, você pode dizer o que você apresentou no capítulo 1. No capítulo 1 deste trabalho foi apresentado isso, isso, isso e aquilo, tal, tal, tal e tal. Ok, até 4 linhas ou mais. Segundo parágrafo, no capítulo 2 foram descritos não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 4 linhas. Terceiro parágrafo, no terceiro capítulo foram apresentados isso, isso, isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Quarto parágrafo, portanto, dado o exposto, pode-se concluir que os objetivos propostos para a produção desta monografia foram alcançados de forma satisfatória. Isso é um exemplo, tá? Estou falando o que pode ser escrito como exemplo, só para dar um norte para vocês, tá bom? Então, é assim, tá? Por isso que eu estou sugerindo 4 parágrafos, porque o primeiro você fala do capítulo 1, o que você apresentou, o segundo, capítulo 2, o que você apresentou, o terceiro, capítulo 3, o que você apresentou, e o parágrafo, desculpa. E o parágrafo 4 é um desfecho, tá? Você vai dizer que, você vai confirmar que você atingiu os objetivos, né? Você vai confirmar, né? Porque, pelo amor de Deus, depois de tudo isso que vocês fizeram, não tiver alcançado os objetivos, é claro que vocês alcançaram. E aí você pode escrever... o conteúdo aqui apresentado poderá ser desenvolvido ou ser referência para futuras pesquisas relacionadas com o tema aqui desenvolvido e tal, tal, tal. Isso tudo no quarto parágrafo, tá? Que deve ter 4 linhas ou mais, como os outros parágrafos. E é isso. Considerações finais são isso, tá? Depois eu paro a gravação e abro para dúvidas. Deixa eu voltar aqui. Os elementos pré-textuais, vocês têm um trabalhinho a mais aqui, né? Que tem o resumo, tá aqui a contracapa. Não se preocupem com isso aqui. Nome de banca, data de defesa, porque a gente não sabe. A gente sabe mais ou menos, mas não tem a certeza da data certa ainda, nem de professores que vão participar da banca, porque isso vai depender da disponibilidade dos professores. Tá? E aí isso vai influenciar diretamente na data que a gente vai selecionar para apresentação. Não tem problema nenhum, vocês não vão perder pontos por deixarem isso aqui do jeito que está. Não arranquem essa página, deixem essa página aí. Seguindo, dedicatória, aqui, ó, dedico esse trabalho, é opcional. Vocês podem escrever uma dedicatória aqui, tá? Uma dedicação para alguém ou para um grupo de pessoas, etc. Tá? Mas isso é opcional. Ah, mas eu não quero colocar. Então, arranca essa página. Essa página aqui deve ser arrancada. Se vocês não vão colocar. Agradecimentos também é opcional. Você vai escrever um texto de agradecimento para alguém ou para um grupo de pessoas, etc. Também é opcional. Ah, não vou colocar? Então, arranca a página. Só deixa se você vai fazer. Epígrafe.
Epígrafe é tipo você recortar um texto de alguma obra que você gosta, né? Clarice Lispector, outros autores que vocês leram, querem trazer para cá um texto, alguma parte de um texto, de uma frase que vocês gostam, tá? E aí vocês podem colocar isso aqui. Isso é uma epígrafe, tá? Um texto religioso, né? Para quem é religioso, coisas do tipo assim. Não é obrigatório também, tá? É opcional. Se você vai colocar isso, um trecho de alguma obra, você coloca aqui. Se não, você arranca essa página. Essa página pode ser arrancada. Resumo, então aqui, ó, vou exemplificar, tá bom? O resumo também tipo falar do trabalho inteiro de uma maneira bem sucinta. Escrever assim, tá do jeito que já está no padrão aqui, no modelo que deve estar, né? Na forma como deve estar. Assim, você pode escrever: este trabalho foi desenvolvido relacionado ao tema tal e tal e tal, né? E teve como objetivo isso e aquilo, portanto, foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica com o uso com pesquisas em livros, artigos, etc., que foram publicados no período de 2000 e tanto até 2000 e tanto, e foi desenvolvido tal, sabe? A gente vai contar de forma resumida qual é o conteúdo do TCC. Tá? E tem que ficar atento, porque isso deve ter entre 150 e 500 palavras. Não menos que 150 e não mais que 500. Onde conta as palavras, professor? Tá aqui, ó. Marca aqui o texto, por exemplo, aqui no Word. Você vem aqui embaixo, ó. Clica aqui. Aparece essa caixinha, ó. Contar palavras. Bem aqui, ó. Palavras. Esse texto aí tem 69 palavras. Tá? Então, vocês vão escrevendo, aí tem que ter pelo menos 150 palavras. Tá aqui, já está no formato que deve aparecer. É só tirar esse amarelo aí, né? Ó, só tirar o amarelo e escrever em cima aqui, nesse formato. Tá bom? Então, aqui, ó, o que tem que aparecer? Ó, sobrenome, nome e prenome do autor. Eu, por exemplo. Lima, meu último sobrenome. Aqui, posso colocar assim, ó, meu primeiro nome, Marcelo, pode ser só a primeira letra. Meu sobrenome do meio é T de Tavares. Título do trabalho. Então, vamos supor, automação, né, vou dar um exemplo da engenharia. Automação residencial, por exemplo. Né? E aí deixa em negrito. Se tiver subtítulo, posso colocar aqui, ó. Vou colocar assim, se tiver subtítulo, né? De onde a gente traz isso? Lá do tema, lá do título da tua monografia, você vai trazer para cá, né? Automação, sei lá, implementação em residências individuais, sei lá, estou chutando, né? O ano é 2020, que é o ano da publicação do trabalho, né? De realização, tira isso. Certo? Número de folhas, contar o total de páginas que tem aí do TCC de vocês. Meu tem 35 páginas, 35F. Isso é um trabalho de conclusão de curso, graduação, por exemplo, né? Aí eu vou colocar aqui, engenharia de controle e automação, por exemplo. Nome da instituição, Faculdade Anhanguera de Campinas. Pode colocar a unidade Taquaral, porque tem mais de uma, né, em Campinas. Cidade, Campinas, ano 2020. Repete. Tem que colocar. Pronto, tá aqui. E aí tá com o resumo aqui, pronto. Palavras-chave são as palavras-chave que vocês construíram lá na metodologia do TCC-1. Por isso que eu digo, quem fez o TCC-1 tem que guardar ele, porque vai usar no TCC-2. Então, lá no TCC-1, pegar, ou então lá na introdução que vocês têm, também trouxeram, acho que trouxeram para as palavras-chave, copia para cá, tá bom? Mas o meu só tem 3, então beleza, coloca só 3, não precisa colocar 4 e 5. Aqui é só um exemplo, tá? Ó, de 3 a 5 palavras-chave. Então, quem colocou 3, só traz as 3. Colocou 4, traz as 4. Colocou as 5, traz as 5. E aqui vai ter que traduzir para o inglês,
tá? Aqui, ó, tipo, automação residencial em inglês. Nem sei como é que traduz isso para o inglês. Mas então traduz para o inglês. Tem que estar tudo em inglês aqui. O abstract é o resumo em inglês. Tem que pegar lá o resumo que vocês construíram em língua portuguesa, traduzir tudo para o inglês. Ah, não sei como faz. Então, tem aqueles tradutores online aí, não sei o quê. Eles não são muito confiáveis, mas eles quebram um galho, né? Ajudam de alguma forma. Então, é bom sempre que vocês se vocês utilizarem esses recursos, que vocês façam uma revisão antes de postar, tá? Porque eles às vezes traduzem de maneira ruinzinha, meio ruim, tá? Da mesma maneira, as palavras-chave também têm que ser traduzidas para o idioma inglês, e copiar o que está ali no resumo em cima, trazer tudo para cá em inglês. Então, obviamente, o nome é o nome, tanto faz o idioma, né? Da maneira como eu coloquei ali. O título, sim, o título vai ter que traduzir para o inglês, né? Aí, só o título. O nome, a graduação de vocês não traduz para o inglês. Quem é de engenharia de controle e automação é engenharia de controle e automação também, né? Não, nome de curso a gente não traduz assim, né? Não precisa traduzir, né? Nome da instituição não traduz, e assim, né? Na realidade, acho que o nome do curso traduz, sim. Não sei, fiquei na dúvida. Deixa eu olhar aqui rapidinho, tá? Eu tenho aqui uns TCCs de semestres anteriores. Deixa só eu ver aqui, por exemplo. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver se eu tenho alguém que tenha o definitivo. Deixa eu ver aqui, engenharia de controle. Acho que tem aqui, tem um, deixa eu ver. O que é isso? Ah, não. Espera aí. TCC 2021. Deixa eu pegar um aqui que eu vi, atividade 3. Acho que esse aqui. Deixa eu ver desse rapaz se ele traduziu. Eu acho que ele traduziu. Ah, ele não colocou. Espera só um pouquinho, gente. Atividade 3. Quero ver onde tem a atividade 3. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele já fez aqui. Agradecimentos ele fez. Aqui, acho que traduz. Não, olha, não traduziu, ó. Tá vendo? Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. O título dele, vou falar aqui, ó. Era assim, ó. Era esse o nome dele, Sistema de Gestão de Qualidade. É um aluno da Engenharia de Produção. Aí ele tinha subtítulo, ó, uso de ferramentas da qualidade no processo de tomada de decisão. 20, então foi no semestre passado, 36 folhas, trabalho de conclusão de curso, graduação em Engenharia de Produção, Faculdade Anhanguera, Campinas, 2020. Tá, ele não colocou aqui a Anhanguera de Campinas. Então, aqui, ó. Então, aqui ele traduziu, ó, o título, Quality Management System, Use of Quality Tools in Decision Making Process. Aí, ó, graduação em Engenharia de Produção, não é obrigatório traduzir o nome do curso, não, mas o título é. Então, é isso mesmo. Tá bom, não estava errado, né? Então é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, lista de ilustrações. Você vai colocar a lista de ilustrações se tiver figura no trabalho de vocês, tá? Se tiver figura. Então, olha lá, título da figura 1. Se tiver uma figura número 1, qual é o título dela e em que página ela está? Aqui é a página. Figura 2, figura 3. O tanto de figura que você tiver é a listagem que você vai criar. Tabelas, a mesma coisa. Tabela 1, qual é o título dela? Que página que ela está? Tabela 2, blá, 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 também. Tá? Só se tiver tabela. Se não tiver tabela, arranca essa página. Quadro, mesma coisa. Qual é a diferença de um quadro para uma tabela? Um quadro é tipo uma tabela sem números, né? É só texto. Então, aquilo é um quadro, né? Uma vou dizer assim, que a gente insere, né, onde não tem números, né, só tem texto. Isso é um quadro. Tabela é quando tem números dentro. Tá? É quase a mesma coisa, mas aí pela regra, um é quadro, o outro é tabela.
Então, quadro, mesma coisa. Se tiver, coloca. Se não tiver, arranca essa página. Abreviaturas. Se você usou alguma abreviatura, você tem que criar uma lista de abreviaturas. ABNT, BNDES, blá, 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 blá. Né? E trazer tudo para cá. Não precisa colocar a página onde elas aparecem. Se tiver. Se não tiver, também pode arrancar. E aí, o sumário. Bem, é isso. Deixa eu encerrar a gravação e aí eu abro para perguntas.